E aí, será que se fulano de tal ganhar as eleições, ele pode soltar o Lula da cadeia? Bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema um pouquinho mais polêmico, que é uma questão que as pessoas têm me feito muito. Se quem eventualmente ganhar as eleições, seja o Haddad, seja o Ciro, Marina, sei lá quem, queira soltar o Lula, será que essa pessoa pode soltar? Recentemente eu fui convidado para dar uma palestra para os menores aprendizes de uma grande empresa aqui da minha cidade, da Coamo, que é uma grande cooperativa, e depois que a gente falou um pouquinho sobre corrupção, sobre o processo de eleição, sobre algumas coisas que envolvem o direito administrativo e o direito político, a gente abriu ali para um debate. Algumas pessoas vieram me perguntar: poxa, fulano de tal prometeu? Pode? Falei, olha, eu acabei respondendo de uma forma assim bastante pessoal, talvez até omitindo os porquês da minha resposta, mas eu disse que provavelmente não, que não é cabível, não seria possível, e muito embora nós tenhamos no direito 3 institutos de perdão que não são aplicados pelo judiciário, que pode ser aplicado pelo Poder Legislativo ou pelo Presidente da República, e no final do vídeo eu vou explicar o porquê que eu acho que não vai acontecer independente de quem vá ser eleito. Dentro do direito nós temos algumas figuras em que cabe o perdão jurídico, perdão judicial, em que o juiz, ou que até mesmo os jurados, por exemplo, num processo de homicídio, num tribunal de júri, podem aplicar o perdão. Essa questão do perdão, ela está dentro da legislação penal, é uma coisa usual e não é objeto do vídeo de hoje. O objeto do vídeo de hoje é sobre a anistia, o indulto e a graça. Essas 3 formas são formas de perdão, sendo a anistia que vem do Poder Legislativo e a graça e o indulto do Poder Executivo para pessoas que foram condenadas em processo penal. A anistia, a primeira delas, que é feita pelo Congresso Nacional, ela tem que ser feita através de uma forma de lei e ela vai anistiar, ou seja, ela vai considerar que não cometeu crime determinadas pessoas que praticaram tais fatos em determinado período. A anistia, geralmente, ela fala sobre fatos, não sobre pessoas. Quem cometeu tal fato entre tal período não vai mais ser considerado criminoso. A anistia, ela é muito parecida com, por exemplo, descriminalizar uma conduta. Se você viesse aqui e descriminalizasse, por exemplo, o tráfico de drogas, todas as pessoas que estão presas somente por esse crime, elas seriam perdoadas e seriam liberadas. A anistia, ela é parecida, mas ela não é bem uma questão de descriminalização. Ela é uma questão mais para crimes políticos que visam dar uma abrandada ou jogar panos quentes sobre determinado período. Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é a Lei Federal 6.683, de 1979. Essa lei, ela concedeu a anistia a todas as pessoas que praticaram determinados tipos de crime que ela elenca lá, num período compreendido entre 2 datas, que vai de 1961 a 1979. Essa lei, por exemplo, falou que pessoas não iam responder por crime de atos que elas praticaram ali, por exemplo, durante o período da ditadura militar. E é por isso, por exemplo, que muitos militares, inclusive até que confessaram ter torturado ou ter matado pessoas, não foram julgados pela justiça comum, porque existe uma lei anistiando todos os crimes ou todos os atos ilícitos que elas praticaram em determinado período. Já o presidente da República, ele também tem 2 formas de conceder perdão. Uma delas é chamado de indulto e a outra é chamado de graça, ou algumas pessoas usam a expressão indulto individual. Vamos falar agora um pouquinho sobre essas 2. O indulto é um tipo de perdão em que o presidente geralmente ele faz por meio de decreto, e nós temos o indulto de Natal, que é bastante conhecido, que é o mais famoso dos indultos. Nesse decreto, ele concede perdão a pessoas, por exemplo, que praticaram crimes sem a presença da violência nesse crime, que já cumpriram, por exemplo, 50%, 70% da pena. Então ele chega e faz um decreto com esses moldes e fala, ó, essas pessoas que cometeram um crime sem violência, já cumpriram metade da pena e assim assado, elas estão perdoadas. O indulto de Natal, independente das críticas que tem ou não, é uma questão que se tornou muito importante por uma questão do contingente dos nossos presídios. Se não fosse pelo indulto de Natal, por exemplo, a questão da superlotação das cadeias já teriam atingido um nível muito mais crítico do que nós temos hoje, e algumas outras tragédias já teriam acontecido. O indulto, ele não é dirigido a uma pessoa, ele é dirigido a uma classe de pessoas que atingem determinado requisito. A graça, por sua vez, ou o indulto individual, ela é direcionada especificamente para uma pessoa. Claro que pode ser para mais de uma pessoa, ele pode fazer mais de uma graça e tal, mas a graça, ela é individual e direcionada diretamente para uma pessoa. A graça, você vai conceder perdão específico
para aquela pessoa pelo crime que ela cometeu. A graça é uma coisa muito mais rara, assim, eu sinceramente agora nem lembro de cabeça algum caso para citar para vocês, mas se um presidente for eleito, ele teria esses dois caminhos para eventualmente tentar libertar o Lula. Ou ele concede um indulto que coloque tais requisitos em que o presidente Lula venha a ser libertado, ou então ele concede a graça especificamente para o presidente Lula, porque o indulto, no caso, além do Lula, ia acabar perdoando uma outra quantidade de pessoas. Agora, por que eu acho que isso não vai acontecer? Primeiramente, existe um preço político muito grande a se pagar para se fazer esse tipo de questão. O governo, principalmente o presidente, ele precisa do Congresso, ele precisa de governabilidade para implementar suas políticas de governo e também para poder se manter no cargo. Então, eventualmente, você aplicar um indulto ou uma graça para beneficiar o ex-presidente pode ter um preço muito caro, sem contar o clamor popular e a insatisfação que você vai criar com o pessoal nas ruas. E um segundo motivo, e esse que eu acho assim, porque vamos e convenhamos, a cara de pau, os caras às vezes são cara de pau mesmo. Né? Então, o que eu acredito que pode barrar e segurar essa questão do indulto é, por exemplo, uma questão que nós tivemos no ano passado. O indulto de Natal do Michel Temer em 2017, ele foi diferente dos indultos de Natal que vinham sendo concedidos até então. Estranhamente, ele perdoou pessoas que tinham cumprido somente 20% da sua pena e também perdoou as penas de multa, de devolução de dinheiro e outras coisas assim. Depois foi ver que esse indulto do Michel Temer alcançava determinadas pessoas específicas que poderiam ser do círculo de amizade dele, ou alguma coisa desse gênero, ou do círculo de amizades políticas que pediram para ele incluir nesse indulto. O que aconteceu? O nosso sistema jurídico, ele tem 3 poderes, né, o poder legislativo, executivo e judiciário, e esses poderes eles funcionam harmonicamente entre si como uma espécie de sistema de pesos e contrapesos. Sempre que um poder começa a exagerar, o outro poder vem dar uma segurada na bola daquele poder. É o caso, por exemplo, do impeachment para tirar o presidente, é o caso, por exemplo, do controle externo que o poder judiciário exerce sobre a Câmara, sobre os atos do Poder Executivo. E dentro desse sistema de pesos e contrapesos, é comum que todos os atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo possam vir a ser apreciados pelo Poder Judiciário. E exatamente logo depois de editar aquele indulto de Natal, que foi considerado abusivo porque queria beneficiar determinadas pessoas, o Ministério Público Federal, no caso a Procuradora-Geral da República, entrou com uma medida liminar, o STF entendeu que aquela liminar era válida e suspendeu o indulto de Natal. E o indulto de Natal não aconteceu aquele ano. Então o que aconteceu? O STF, por entender que havia um abuso, barrou o indulto de Natal. Como ele barrou aquele indulto liminarmente e como nós temos aquele problema da questão da superlotação das cadeias e tal, se eu não me engano foi o ministro Barroso, como relator, ele acabou estudando uma saída ali para falar, olha, eu vou liberar parcialmente esse indulto, e ele utilizou-se dos termos e de referências de indultos passados para não prejudicar as pessoas que eventualmente seriam soltas no indulto se um indulto fosse um indulto ordinário. Então ali ele voltou para alguns critérios de 50%, ele proibiu que as pessoas que fossem condenadas por crimes de colarinho branco, né, crimes de corrupção, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e tal, essas pessoas ele excluiu desse indulto de Natal. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é muito provável que se eventualmente o próximo presidente eleito tentar incluir o Lula em um indulto ou em uma graça, o STF vai barrar, porque, segundo o entendimento do STF, o indulto, a graça e a anistia não sei se eles teriam como barrar, né? Poderiam ver a questão de constitucionalidade e tal. Mas eles vão entender que esses institutos eles não podem ser ferramentas da impunidade. E é mais ou menos esse o argumento que eles usaram. Resumidamente, eu acredito que não. Que ninguém que vá assumir, vá tentar, e se tentarem, eu acredito pessoalmente que o STF vai barrar essa tentativa. Então é isso, o vídeo de hoje foi só para explicar para vocês sobre o indulto, graça e anistia. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo.